Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Eu quero te dar uma palavra de esperança. Então fique conosco até o final do vídeo. Solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre essa pandemia, sobre o coronavírus, e eu quero te dar uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 18, que diz assim: Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus para mim e para você. Uma palavra de esperança. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o nosso século, o século 21, quem tem a informação tem o poder. A pessoa que domina a informação, ela vai dominar o século 21. Então, o que a gente entende por isso? Primeiro, na mídia nós estamos vendo que essa pandemia está matando, está acabando com as pessoas, ela acabou com os empregos, fechou os países, né? Tiveram os lockdowns em vários países, inclusive aqui no Brasil. E não só a pandemia, mas também através da pandemia trouxe também outras doenças, como a depressão, síndrome do pânico. Muitas pessoas suicidaram, muitas pessoas acabaram seus casamentos porque não conseguiram ficar no confinamento de suas casas. Então, não só a pandemia, mas outras doenças decorrentes por causa do confinamento em casa, trouxe uma histeria nas pessoas. As pessoas ficaram quase que malucas dentro de casa. E eu quero te falar, a televisão, muitas vezes ela é usada para colocar o pânico nas pessoas. Olha, morreram tantos, olha, lá no país tal morreu mais tanto, e olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E às vezes nós olhamos para a mídia e achamos que aquele é o único canal de comunicação que a gente deve acreditar. E não, meu querido. A gente pode lembrar que o Brasil passou por outras pandemias, né? Nós passamos pela gripe aviária, você lembra? A gripe suína, passamos pela doença da vaca louca, pela gripe do porco, H1N1. E todas essas pandemias também tiveram um certo alarme, mas o país continuou e nós estamos aqui até hoje. É claro que a gente não pode se fazer de esquecer das pessoas que morreram por decorrente dessa pandemia que nós estamos vivendo. Sabemos que nós não podemos brincar com essa pandemia. Mas eu quero trazer agora uma palavra de ânimo para você. Primeira coisa, nós temos que desligar a televisão e abrir mais a nossa Bíblia. Amém? Devemos desligar o aparelho de televisão e abrir mais a palavra de Deus. Porque lá, o Deus que fez o universo vai falar com você. Deus não vai falar através do William Bonner, porque ele fala através da palavra dele. Então nós temos que entender uma coisa: nós estamos muito ligados nos aparelhos, nos celulares, nos laptops, nos tablets, na televisão, e esquecemos do mais importante, que é a Bíblia. Nós esquecemos do mais importante, que Deus deixou o quê? A palavra dele para nós. O próprio Jesus, ele falou assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele falou aqui em Mateus 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quer dizer, uma promessa de Jesus para mim e para você. E Jesus, ele não falou assim, olha, é só essa doença que vai ser curada, não, em todas as enfermidades. Porque lá em Isaías, ele fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, lá na cruz, ele acabou com todas as enfermidades. Ele levou sobre ele todas as nossas dores. Jesus não discriminou só uma quantidade de doenças. E na época de Jesus, tinha uma praga que chamava lepra. As pessoas que tinham lepra, elas ficavam à mercê da sociedade. E quando Jesus chegou naquele cenário em que a lepra era como o Covid-19 hoje, ele estendia as mãos e tocava nos leprosos.
E as pessoas falavam assim, se o senhor quiser, eu fico limpo. Ele falava, eu quero. A palavra de Deus, ela é superior à televisão, é superior à informação que o homem traz. A palavra do Senhor, ela é tremenda, ela salva, ela cura, ela liberta. E Jesus, eu quero que vocês lembrem de uma passagem que 10 leprosos foram procurar Jesus. E eles falaram, né, nos cura Jesus. E Jesus falou assim, vão se apresentar ao sacerdote. Jesus não tocou neles, Jesus não falou nada, mas deu uma ordem para eles. E a Bíblia diz que no meio do caminho eles foram curados. Então, você tem que abrir mais a sua Bíblia, crente. Você tem que abrir mais a palavra de Deus e acreditar que essa palavra tem poder. A palavra de Deus fala que quando o povo de Israel estava no Egito, Moisés recebeu uma determinação de Deus, dizendo que ele deveria pegar um cordeiro macho de 1 ano, pegar o sangue e passar nas vergas das portas. E que quando o anjo destruidor passasse pelo Egito, ele não teria condições de entrar dentro daquela casa. E eu quero aqui profetizar, querido, que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus nos dá proteção. O sangue de Jesus, ele nos livra da maldição. A Bíblia fala, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Quer dizer, eles colocaram um sangue ali, simbolizando o sangue de Jesus, que foi vertido no Calvário. O cristão tem que ter fé para fazer isso. Ele tem que ter fé para acreditar que a palavra de Deus é suficiente para ele. Eu não estou falando aqui que você tem que sair igual um louco aí por meio da rua, sem máscara, sem proteção, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode ficar alucinado dentro da sua casa, achando que o mundo vai acabar, achando que tudo que as pessoas vão morrer, que todo mundo vai perecer. Não, meu querido, tem um Deus sentado no trono. Ele está no controle da situação, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o momento que essa pandemia vai acabar. Então, o que a palavra de Deus fala? Ela fala que nós devemos o quê? Que Ele é um Deus de milagre. Ele é o Deus de milagre. Ele é um Deus que abre portas onde não tem portas. Ela fala também que o sangue dele, o sangue de Jesus, Ele nos protege. A Bíblia fala também que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livram do mal. Ela fala também que a oração, ore mais, querido, fale mais com Deus, ela nos conecta com o céu, porque lá no céu não tem crise, lá no céu não tem pandemia, lá no céu não tem enfermidade. Outra coisa mais importante ainda, a igreja tem o poder de mover as mãos de Deus. A igreja, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Há cura para o Covid-19? É claro que há, meu querido. É claro que Deus pode curar qualquer enfermidade. Agora nós temos que acreditar nisso. Nós temos que entender que o Deus Todo-Poderoso colocou nas nossas mãos, lá em Lucas 10,19, ele diz isso: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, até o seu lenço pessoal, fazia com que as enfermidades saíssem das pessoas. Então, nós temos que declarar a cura, temos que declarar que seremos curados. O que está faltando para o povo cristão? Ser mais ousado, ser como o apóstolo Paulo, que ia pregar, que ia falar de Jesus, que quando estava naquela prisão, ele e Silas começaram a cantar hinos de louvores, e a Bíblia diz que houve um terremoto e caíram os grilhões de todos eles. E a Bíblia diz que ainda o carcereiro foi o que? Queria o Deus de Paulo e falou: eu quero ser salvo. E ele foi batizado, ele e a família dele. Então precisamos entender que o mundo jaz no maligno, mas a igreja é protegida por Deus. E quero falar mais uma vez, não é que você, meu querido, tem que sair sem proteção. Faça a sua proteção, use o álcool gel, use a máscara, né? Faça o que o governo está pedindo para você fazer. Jesus, ele fala que nós devemos atender o que as autoridades dizem. Por quê? Porque quando nós atendemos a autoridade, nós estamos respeitando a ele. Então, meu querido, ele vai abrir as portas para você. Agora, você que está dentro da sua casa, com medo, você está pensando assim: nossa, pastor, fulano morreu, tantas pessoas morreram, tantas pessoas isso. Meu querido, começa a abrir a sua Bíblia, começa a ler a palavra, começa a ter o seu momento de devocional com Deus, porque enfermidades sempre vão existir,
Depois dessa pandemia, meu querido, pode vir outra. Você lembra quando a AIDS começou no mundo? Eu já tenho 51 anos, eu me lembro quando a AIDS começou a matar, ela matou muita gente. A AIDS levou muitas pessoas e os médicos tentando ali arrumar uma cura e não conseguiam. Hoje você quase não vê mais falar em AIDS, porque os médicos conseguiram dar algo de vida para as pessoas. Com um coquetel de remédios, né? Claro que muita gente ainda morre de AIDS, o câncer mata muita gente, a tuberculose mata muita gente, a fome mata muita gente. E sabe o que mata muita gente também? Ninguém fala nada? O aborto. Quantas crianças são assassinadas no ventre das suas mães? Ninguém fala nada, né? Paulo e Silas deram a receita: cantar louvores e orar. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Qual que é a receita? Cantar louvores. Coloca louvor na sua casa. Chama Deus para dentro da sua casa. Eu quero te dar essa palavra de esperança. O Covid-19 não é maior do que Deus não, querido. Ele é uma enfermidade. O que diz lá em Marcos, que nós acabamos de ler? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? A palavra de Deus está dizendo: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Como que Paulo e Silas saíram daquela prisão? Adorando a Deus. Adore Deus dentro da sua casa. Pastor, eu estou com muito medo. É normal ter medo, mas a Bíblia fala que quando Jesus está conosco, nós não precisamos ter medo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor da vida. A Bíblia fala que Ele abate e Ele exalta. Ele tira da sepultura, Ele coloca na sepultura. Ele é o grande eu sou, o Rei Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, querido, que você possa curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ative o sininho de notificações. E se você já é inscrito e ainda não está recebendo os nossos vídeos, veja se a sua inscrição está ativada, porque tem muitas pessoas que não estão recebendo os nossos vídeos. E que você possa compartilhar esse vídeo para as pessoas que estão com medo, porque é normal ter medo, mas quando Jesus está no nosso barco, está tudo bem. A Bíblia diz que Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: se és tu, Senhor, manda eu ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus falou: vem, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas, mas quando ele viu a força do vento, ele começou a temer, ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Quando nós começamos a temer, quando nós começamos a ficar com medo, as coisas começam a sair do controle. E Jesus pegou na mão de Pedro, levou ele para dentro do barco e ali salvou a vida dele. Nós temos que ter coragem para enfrentar essa pandemia, enfrentar o medo, enfrentar Satanás, porque quem está no controle de tudo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero deixar aqui o meu abraço para o chefe Anderson, lá de Santa Catarina. Um abraço para você, um abraço para o Pedro, para a Josi, um abraço para todos os amigos do nosso canal Conectados com Cristo. Um abraço, fica com Deus.